líder do campeonato brasileiro, e vai enfrentar um Palmeiras em um confronto direto numa casa que deve estar bem cheia, se não lotada, para receber os torcedores. Mais de 30 mil ingressos vendidos, e muita gente já está até participando aqui da enquete que está rolando aqui no chat. Botafogo, quem vai ganhar, Botafogo, Palmeiras ou empate? No momento que eu estou vendo aqui, 71% votando numa vitória do Botafogo, ninguém apostando numa vitória do Palmeiras, e 29% apostando em um empate. Lembrando que foi dos jogos mais emocionantes do ano passado, não tão feliz assim para o torcedor do Botafogo, que venceu o jogo por 3-1, e o menino Hendrick, colocou o jogo debaixo do braço e venceu toda a partida. Você está vendo aí a arte na tela, divulgada pelo Botafogo, com mais de 35 mil alvinegros confirmados, setor leste ocupado, norte ocupado, oeste inferior ocupado, praticamente ali o oeste superior e o leste inferior com alguns ingressos restantes. Lembrando que ali do outro lado, o setor sul fica destinado à torcida do Palmeiras. Mas além do que representa dentro de campo, dos dois times com 33 pontos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder com 33, tem 10 vitórias, Palmeiras com 33 pontos e também 10 vitórias. O Botafogo está à frente pelos gols marcados. Eu tô vendo aqui, até o saldo de gols é igual. O Botafogo tem 13 em saldo de gols, e o Palmeiras também tem 13, mas o Botafogo tem 27 gols marcados contra 25 do Palmeiras. São equipes bastante equivalentes, dois técnicos portugueses, o Arthur Jorge pelo lado alvinegro e o Abel Ferreira pelo lado do Palestra Itália, mas que marca, obviamente, toda a tensão que envolve Leila Pereira, já é uma pessoa que é um desafeto de John Textor, e John Textor, que é um desafeto da Leila Pereira, que entraram em todas essas discussões, o Textor falando que o Palmeiras em 23 foi beneficiado. Então é um jogo que tem um componente também de uma final antecipada, de um Botafogo que, por outro lado, se tornou aí nesses últimos 2 anos a terceira força do futebol brasileiro. Isso não é demérito, isso é um mérito muito grande de um projeto que eu venho trazendo aqui, que com alguns defeitos que existem é bastante sólido, foi muito mais sólido, por exemplo, do que a SAF do Vasco, a SAF do Cruzeiro, e o Botafogo foi galgando aí esse status hoje de uma terceira força e que consegue brigar com o Flamengo e com o Palmeiras, e hoje é líder do Campeonato Brasileiro de 2024. É um jogo muito duro, de duas equipes que têm modelos bem definidos, dentro de casa conseguem variar o seu jeito de jogar de acordo com o adversário. O Botafogo, por exemplo, enfrentou o Atlético Mineiro de uma maneira, enfrentou o Bahia de outra maneira, sabe se modificar de acordo com o adversário, mas ao mesmo tempo é um jogo bastante vertical, um jogo de domínio dentro da sua casa, e vai ser o choque entre dois portugueses com filosofias parecidas. Eu prefiro, isso é um gosto, como a equipe do Arthur Jorge se propõe a jogar dentro de campo, mas é claro que nesse momento o Abel Ferreira é um técnico muito, mas muito mais vitorioso no futebol brasileiro e tem muito mais experiência do que o Arthur Jorge. E uma semelhança entre os dois foram treinadores da equipe do Braga, Sporting Clube Braga, lá em Portugal, e assim como o Bruno Lage, que foi treinador do Botafogo, vem dessa forte escola do futebol português. O Palmeiras tendo retorno também de alguns jogadores para essa partida, que eu tenho certeza que vai ser um dos grandes jogos, porque são duas equipes que não se acovardam dentro de campo, que jogam para cima. O Palmeiras, na minha visão, vai jogar um pouco mais no contra-ataque do que o Botafogo vai oferecer, nos espaços que a equipe do Botafogo também oferece, e o Palmeiras também vai ter os reforços relacionados. Teve também o Murilo e o Zé Rafael na lista dos jogadores que vieram para o Rio de Janeiro, e o Felipe Anderson, um dos grandes jogadores da Lazio nos últimos anos, também deve jogar contra o Botafogo, e o Maurício também, que é uma contratação que o Palmeiras fez junto ao Internacional, deve estar disponível. Então são duas equipes que se reforçaram bem. O Palmeiras ainda tem um elenco mais forte do que o Botafogo, está mais acostumado a esse momento, e o Botafogo vai tentando aí, da sua forma, competir contra gigantes como o Flamengo e também como o Palmeiras.